Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a proclamação à família, tá bom? E nessa parte que eu vou compartilhar com vocês tem um versículo como referência, que é Salmos 127, versículo 3, a qual nós vamos lá no livro de Salmos para ler, tá bom? Mas aqui na proclamação da família diz o seguinte: os filhos são a herança do Senhor, que é a referência dos Salmos, tá bom? Que daqui a pouco. Mas guarda essa palavra. Os filhos são a herança do Senhor. E aí continua assim: os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão, atender às suas necessidades físicas e espirituais, ensiná-los a amar e servir uns aos outros, guardar os mandamentos de Deus e ser cidadãos cumpridores da lei, onde quer que morarem. O marido e a mulher, o pai e a mãe, serão considerados responsáveis perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações. Então, o pai e a mãe ali, o marido e a esposa, eles têm a obrigação de ajudar os seus filhos ali de modo fisicamente e de modo espiritualmente, tá bom? Fisicamente é ajudar eles a se preparar também para o mercado de trabalho, né? Por isso que os pais coloca na escola, às vezes paga a faculdade, ajuda ali. Mas de igual modo, né, a preparação para o mercado de trabalho é importante, também é importante aí a preparação espiritual também, nutrir eles espiritualmente, que eles façam um seminário, frequente a igreja, leiam as escrituras todos os dias. Então os pais, eles têm essa sagrada responsabilidade para com os filhos, tá bom? Eu vou pegar agora em Salmos 127 e explicar essa referência. Inclusive na proclamação à família aqui, essa é a única referência de escritura que vai, né, para os Salmos, né? Em toda a proclamação à família aqui, nós temos uma referência que é essa. Então eu achei bem interessante e fui lá estudar, né, para ver o que fala nesse Salmo 127. O Salmo 127 ele foi escrito por Salomão. Foi escrito ali na época em que foi ordenado a Salomão que construísse o templo, a casa do Senhor. Tá bom? Então vamos ler com essa ótica e vamos ver o que nós podemos aprender. Em vez de ler só o versículo 3, que é a referência, o capítulo todo aqui são 5 versículos apenas. Então eu vou passar por cada um desses versículos aqui rapidamente. O primeiro versículo diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia os sentinelas. Bom, aqui Salomão está falando do templo, a casa do Senhor, que é o Senhor que edifica a casa, né? Senão quem está construindo ali, se o Senhor não santificar a casa, não adianta nada. Também serve para o nosso lar, nossa casa. Por que serve para o nosso lar e nossa casa? Porque além de Salomão aqui falar que o Senhor lhe protege e edifica ali o templo, né, ele falou que também a cidade, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia ali o sentinela, o guarda. Ou seja, quem dá proteção à cidade é o Senhor. Tá bom? Embora tenha guardas ali, vigias, quem vai dar a proteção é o Senhor. E de igual modo em nosso lar, tá bom? Se nós não edificarmos o nosso lar com o Senhor dentro dele, nós ficamos desprotegidos. Então é o Senhor que vai guardar a nossa casa contra o mal. Tá bom? Versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Repara que aqui está falando no versículo 2 sobre dois tipos de trabalhadores. Aqueles que amam ao Senhor, que são amados por Deus, diz que ele vai dar o amado sono a eles. Ou seja, simbolizando a tranquilidade. Agora aqueles que levantam de madrugada e vai dormir tarde, né, como diz aqui, ou seja, vivem só para trabalhar, eles não têm tempo para a família. Acaba destruindo a família ali, né? Então, veja que interessante, se nós amamos ao Senhor, nós vamos guardar o dia do Senhor, ter um tempo para as coisas do Senhor. E aí, então, nós demonstramos esse amor a Deus e Deus ele vai dar essa tranquilidade para nós. Enquanto quem só trabalha, só quer acumular bens e dinheiro ali, acaba perdendo às vezes até a família, né? Então é um erro muito grave os pais ficar pensando assim: ah, eu tenho que trabalhar mais para comprar esse tênis para o meu filho, para fazer isso, para fazer aquilo, né? E sempre querendo dar, mas o tempo para a família mesmo não tem. Então isso é bem complicado, tá
Bom, o versículo 3, que é a referência lá da proclamação à família, diz assim: Eis que os filhos são a herança do Senhor, o fruto do ventre e o seu galardão. O galardão é a recompensa. O fruto do ventre é que nasceu, né? Então, aqueles que nascem, né, do nascimento ali, do nascimento do relacionamento conjugal, é uma bênção. Os filhos são uma bênção. Só que aqui ele diferenciou que é uma bênção para os pais, mas também ele falou que é uma herança. E até onde eu sei, uma herança não se compra. Não se compra uma herança se ganha. Por exemplo, né, um dia que os pais falecem, eles deixam ali como herança o terreno ou os bens materiais que ele tem. Então herança não se trabalha, né? Você ganha, né, como herança ali. E aqui diz o quê? Que os filhos são a herança do Senhor. Olha que interessante. Antes de ser nossos filhos, né, esses bebezinhos lindos, essas crianças que nós temos, antes de ser nossos filhos, eles eram filhos de Deus. Então a gente herda os filhos de Deus. Então quando a gente tem os filhos, são a herança, porque são filhos de Deus e Ele está nos dando para cuidar desses filhos. Isso é formidável, né? É muito interessante pensar sobre isso, sobre que os filhos eles são a herança do Senhor. É interessante pensar sobre isso também, porque muitas pessoas, até por conta da nossa cultura hoje em dia, do fato de trabalhar e ter que comprar, então acaba virando um gasto. Então a cultura hoje em dia, que às vezes filho não é bênção, né? Acaba virando ali uma despesa. Então acaba que as famílias acabam fazendo aí um controle de natalidade, né? Reduzindo o número de filhos por conta de despesas familiares aí, tá bom? Então, mas o mandamento, né, de encher a terra continua em vigor conforme declarado na A Família Proclamação ao Mundo, tá bom? Antigamente, né, os filhos eram considerados grande bênção mesmo, porque na antiguidade não existia esse sistema que nós temos de aposentadoria, tá bom? De aposentadoria, de previdência ou coisa assim. Sistemas do governo de receber auxílio, não tinha nada disso, né, antigamente. E aí o que acontecia? Quando eles tinham filhos, na sua velhice que os pais ali não conseguiam trabalhar, os filhos então se voltavam para seus pais e tomavam conta dos seus pais, né? Então na antiguidade, quanto mais filhos você tinha, era melhor, você sabia, era garantido que na sua velhice você teria uma velhice boa, porque seus filhos cuidariam de você, né? Hoje em dia, por conta da cultura aí, é bem diferente as coisas. As pessoas recebem filhos do Senhor e enxergam realmente como despesa, né? A evolução das coisas acaba gerando mais despesa ainda. Por exemplo, na minha época ali, quando eu era criança, eu lembro que eu saía na rua e eu via, né? Eu andava na rua assim, olhava para o quintal das casas, era varal cheio de fralda, né? Você olhava era fralda de pano. Então, você olhava ali e falava, naquela casa tem uma criança, naquela outra casa tem criança também. Você sempre conseguia observar isso. Eles lavavam a fralda e usavam a mesma fralda ali na criança. Hoje em dia já não é assim. Compra a fralda descartável, que é cara, né? Usa uma vez só ali e já joga fora, tem que usar a outra. Então realmente os filhos hoje causam uma despesa, né? Mas nós não devemos enxergar dessa maneira, tá bom? E para criar os filhos hoje em dia você não precisa pagar judô, natação, nada disso. Você tem que dar amor a esses filhos, né? E proteger eles. Olha, uma coisa eu digo, que cada filho que Deus ele nos dá, esse filho ele vem com um pãozinho embaixo do braço. Ou seja, as bênçãos do Senhor vêm com esses filhos. Se você tiver outro filho, vai vir outro pãozinho. O Senhor vai abençoando a sua família para você conseguir dar conta ali de nutrir, de cuidar de cada um dos filhos ali. Tá bom? Então é uma promessa do Senhor isso aí. Eu acredito nisso. Cada filho vem com um pãozinho embaixo do braço. Tá bom? Mas antigamente as pessoas enxergavam, antigamente eu digo na antiguidade, né? Enxergava mais como uma bênção ali por causa da mão de obra que os filhos virariam e cuidariam dele. E hoje, né, que praticamente tem aposentadoria, tem tudo, né? Você não fica na dependência, né, do filho cuidar, e ainda assim as pessoas ficam com esse controle de natalidade.
mas o mandamento do Senhor de povoar a terra, né, de encher a terra, continua em vigor, de acordo com a família proclamação ao mundo. Bom, dada essa explicação aqui, né, do versículo, falando que realmente os filhos eles são a herança do Senhor, que é o versículo 3, vou passar para o versículo 4 aqui, que diz assim, ó. Ainda falando dos filhos, ele compara os filhos ao seguinte: como flechas na mão do homem valente, né, na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Quando fala filhos da mocidade, né, é mais para exemplificar ali jovens, adolescentes. Então os jovens adolescentes eles são como flechas na mão do guerreiro. Que sentido, né? Os filhos são flechas. Será que quando chega a idade a gente joga eles para longe? Não é isso, né? A flecha na antiguidade ali, ela tinha um alto valor, porque ela conseguia atingir os inimigos antes dos inimigos atingir eles. E eles construíam geralmente as suas cidades no topo de colinas, planície. Quando os inimigos vinham atacar ali, os guerreiros com suas flechas conseguiam lançar mais longe sua flecha, né? Quem está no alto tem mais vantagem. Então jogava suas flechas de longe ali e conseguia derrotar seus inimigos. Tinha mais dificuldade dos inimigos vencer uma batalha dessa maneira. Então a flecha ela tem um alto valor. Os filhos ele tem um alto valor. Então quando fala aqui que os filhos são como flechas na mão do guerreiro, os guerreiros aqui é o pai e a mãe, ou seja, os guerreiros ele não atira uma flecha a esmo, né? Ele mira no alvo. Dessa maneira aqui está ensinando que nós podemos dar direção aos nossos filhos. Direção no quê? Qual é a responsabilidade que nós lemos? Ajudar os filhos nas necessidades físicas e espirituais. Né? Então é bem interessante essa parte, porque a gente tem que dar direção aos nossos filhos, ajudar eles a ir no seminário, ajudar eles a ler as escrituras, fazer o estudo das escrituras em família, preparar eles para a vida, para fazer faculdade, todas as coisas que vai ajudar eles. Então, muitas vezes os jovens estão perdidos, né? Se os pais ele não dão uma direção na vida desse jovem ali, eles ficam perdidos. Então, por isso que eles são flecha, porque eles são preciosos, jovens, precisam de direção. Agora, o versículo 5, que é o final, diz assim, ó, bem-aventurados, bem-aventurado bem abençoado, né? Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados, mas falarão com os seus inimigos à porta. Bom, bem interessante essa parte, porque quando diz aqui, né, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava é o recipiente que guarda as flechas, né? Ela é colocada com um cinto aqui, né, entre o peito e as costas, e fica aquele cesto aqui com várias flechas. Então o que está dizendo aqui? Bem-aventurado o que enche a sua aljava. A aljava é o cesto, né, que coloca as flechas. Então bem-aventurados que têm muito filho. Porque o cesto ali é colocado nas costas, né, a aljava. É muito fácil ali, né? Só estira a mão assim, já pega a flecha e coloca no arco e já está pronto para atirar ali, tá bom? Então, os filhos, simbolicamente aqui também, se nós pararmos para pensar, assim como um guerreiro, né, ele carrega a sua aljava nas costas, os filhos também, durante um período aí a gente está carregando eles nas costas, inclusive antes de nascer, não é assim? Uma mãe não carrega seu filho ali no ventre, né, por 9 meses, né? E olha só, os filhos eles são tão dependentes e tem tantas lições para nós aprendermos com isso, né? Já parou para notar que na natureza, né, quando nasce ali um animal, rapidinho ele fica esperto, já nasce, já começa a andar, já começa a correr, por quê? Para fugir das presas, né, a lei da selva ali. Já com a raça humana, né, a humanidade é diferente. Nasce a criança ali, mas ele fica tão indefeso, ele é tão dependente dos pais. E essa mesma dependência que essa criança tem, nós temos do nosso Deus, né? O Pai Celestial às vezes nos vê assim como crianças, né? As coisas irracionais que a gente faz, caindo em vários erros, várias vezes. E a gente tem a paciência com a criança ali, porque ela está crescendo, se desenvolvendo, está começando a andar, cai de novo. Então a criança ela tem muita dependência dos pais, né? Então é como se os pais levassem essas crianças aí nas costas. E
conforme falou aqui, bem-aventurado o que enche dele as suas aljavas, né? Na época do Velho Testamento ali, conforme eu falei, filhos eram mão de obras, né? Eles cuidariam de seus pais na velhice, tá bom? Hoje em dia a gente tem a previdência, tem a aposentadoria, tudo, mas tem o problema da solidão, né? Se você tem um único filho, aí esse único filho se casa e vai para longe, né? Você fica ali sozinho, às vezes na solidão, é bem complicado. Então, bem-aventurado realmente os que têm muito filhos, tá bom? Eu amo criança, eu e minha esposa, quando nós começamos nosso relacionamento, antes de casar, né? A gente combinou, eu falei, eu acho que eu quero uns 5 filhos aí, né? A gente combinando ali, conversando. E aí, só que quando nós casamos, né? Casamos ali, que foi ter o primeiro, teve muito problema na gestação ali, no parto, né? E aí o médico disse que ela era um risco muito grande para a esposa ter um novo filho ali. A gente deu um tempo ali, depois a gente foi consultar novamente um outro médico, outro lugar, e falou que era muito arriscado, né? Que a gravidez era de risco, que era muito arriscado. E aí, para não pôr a vida da esposa em risco, a gente decidiu então deixar que tivéssemos só uma filha. Tá bom? Essa filha vale por 10, tá bom? Mas o mandamento do Senhor de encher a terra continua em vigor. Mas isso é uma decisão sempre do casal, tá bom? Nunca um líder da igreja ele vai chegar para você e falar você tem que ter mais filhos ou coisa assim. Pode ser incentivado ensinando o mandamento que está em vigor, mas a decisão é do casal. Bom, quero compartilhar que realmente os filhos eles são uma herança do Senhor, uma herança que Deus ele nos dá. E assim como uma pessoa ela pode perder uma herança porque ela não deu valor, né? Sei lá, os pais deixaram uma herança, a gente vê aí filhos que acabam com a herança e não fizeram nada da vida, continuam pagando aluguel, continuam tudo, acaba com tudo, né? Também, quando nós recebemos nossos filhos do Senhor, essa herança, nós devemos cuidar dessa herança para voltar ao Senhor com essa herança. Né? Muitos podem voltar ao Senhor aí com, eu tenho 5 diplomas. Não, eu tenho 5 filhos e eu cuidei dos 5, 5 estão aqui, Senhor. Essa é a herança do Senhor, nós devemos cuidar dela. Bom, eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.